Olá, NetWeaver. Eu sou o Karim Melo e, em nome da SBN, eu agradeço o seu interesse no programa Conexão SBN. Eu sou mentor, coach, palestrante, pensador, idealista e sócio fundador da SBN, que é a Sociedade Brasileira de NetWeaver. Para quem não sabe, a SBN é uma associação de pessoas e empresas que acreditam na prática do NetWeaving, isso é, acreditamos que generosidade, colaboração, altruísmo, entre outras boas práticas, podem transformar o mundo num lugar melhor. Nesse quarto programa do Conexão, nós vamos falar sobre mediação com o Luiz Cláudio Matsui Tobinaga. Nome bonito, né? Nome potente, né? Ele é da empresa Mediativa e nós vamos chamar ele de Tobi, né? Uma forma carinhosa de encurtar esse nome pomposo que ele tem aí. Então, nós vamos falar sobre mediação por ser uma ferramenta que, no caso da SBN, é fundamental para a gente criar convivência com relevância. Então, por isso que nós trouxemos esse tema de mediação para criar mais conteúdo ainda de como é que a gente pode fazer NetWeaving. Bom, boa noite, Tobi. Obrigado pela tua disponibilidade e gratidão ao universo por nos ter aproximado. E para a gente começar, né, quem é você? Legal, Cari. Obrigado pelo convite. Boa noite aí. Bom, acho que uma apresentação rápida aqui. Eu trabalhei nos últimos 20 anos no mundo corporativo, em empresas e organizações, né? Sempre muito ligado nas áreas de negócios, áreas de produtos, e nos últimos 3 anos eu tenho feito aí um exercício de um shift, né? Uma mudança aí, e olhar para horizontes que talvez eu tivesse parado de olhar, parado de prestar atenção. Essa caminhada dos últimos 3 anos tem sido muito interessante. Foi aí que eu encontrei com o Instituto Mediativa, fiz a minha formação como mediador e acabei me aproximando mais ainda da organização e acabei fazendo parte aí dessa organização que trabalha, entre outras coisas, por ampliar a cultura do diálogo, né? É uma organização sem fins lucrativos que olha para esse lugar de ampliação da cultura do diálogo, da cultura da mediação. Acho que é isso. A gente vai falar um pouquinho mais da Mediativa, um pouquinho mais para frente. Você é Legal. casado? Hein, Tobi? Você é casado, tem filho? Eu sou casado, tenho um filho, o Dudu, de 8 anos. Eu acho que ele, em grande parte, é motivador dessa minha decisão de trilhar novos caminhos, né? Entre outras perguntas que sempre acabam acontecendo em algum momento da nossa vida, mas, putz, que legado eu vou deixar? E eu pensava muito no que legado eu deixo para esse moleque, né? E não um legado, não um legado só de bens, de estudo, de coisas que eu posso prover para ele, mas assim, e esse mundo que está aí, né, que eu faço parte dele? Eu vou simplesmente entregar do jeito que eu recebi ou eu vou tentar contribuir de alguma forma para que esse mundo seja diferente, que ele esteja num mundo diferente, né? Então, acho que eu me vejo muito hoje nesse papel, um papel de plantar sementinhas aí, e independente se elas vão florescer hoje, amanhã, em algum momento, quer dizer, sobre o solo que eu estou plantando, eu não tenho muito domínio, mas sobre as sementinhas que eu estou plantando, eu tenho. Então, eu estou procurando olhar e plantar sementinhas para trabalhar para esse futuro, né, desse legado que eu quero deixar, que não é só objetivamente para ele, mas para todo mundo. Acho que é isso. Muito legal. E acredito que você também, inclusive, nesse processo do teu filho, tenha que usar, de vez em quando, muita mediação. Então, conta um pouco o que é mediação. Olha, você tocou sempre num ótimo ponto, que é em que contextos usar mediação, né? Mas sim, eu acho que a gente hoje cada vez mais tem um desafio de educar os filhos de uma maneira que acho que a gente não foi educado, né? Eu acho que hoje a gente tem um nível de consciência que os nossos pais não tinham antes. Esse nível de consciência nos traz aí novas responsabilidades como pai. Mas falando sobre mediação, eu diria, talvez uma definição mais dura, assim, é um método alternativo de resolução de conflitos.
né? A gente, se você fala hoje num conflito que ele foi escalado, num conflito que ele está mais agravado, talvez a instância que você vai buscar é entrar com o processo, pedir para um juiz olhar para aquele assunto para dizer quem está certo, quem está errado, quem tem culpa, quem não tem. A mediação ela é um método alternativo a essa solução, dizendo assim, olha, um conflito agravado, ou até mesmo um conflito que ainda está nas suas primeiras etapas, ele pode ser cuidado através da mediação, com um método alternativo. Né? Então, eu acho que a gente, de maneira geral, todo mundo já experimentou participar de uma mediação. Né? Não uma mediação com um profissional, mas a mediação como conceito. Qual é o conceito? É um conceito de um terceiro que entra na conversa para resolver algo que duas partes não conseguiram resolver elas sozinhas. Elas reconhecem que elas precisam de ajuda de um terceiro. Né? Às vezes é o juiz, às vezes é o síndico, às vezes é um amigo, às vezes é um familiar, né? E pode ser também um mediador profissional, que é esse cara que estudou para isso, né? E que se formou aí dentro de um conjunto de competências multidisciplinares aí para cuidar de conflito. E como é que apareceu a mediação e, né, por que você acabou se aprofundando nesse tema? Como é que ela aparece na tua vida? Olha, é muito interessante, né? A gente sempre fala muito de coincidências, acaso. Eu, ultimamente, tenho olhado mais pela ótica de que nada é tão por acaso e nada é tão coincidência assim. Eu acho que tem duas passagens interessantes. Uma é que, passados mais de 20 anos no mundo corporativo e, né, e tendo treinamentos e indo atrás de conhecimento, eu nunca tinha ouvido falar do profissional mediador de conflitos, do mediador profissional. E isso quem me trouxe foi uma pessoa, que é a Cris Young, que é uma pessoa que eu trabalhei há muito tempo atrás, na minha época de trainee no Unibanco, e um dia ela apareceu, a gente se reencontrou do nada, assim, ela falou assim, eu sou mediadora profissional. Eu falei, putz, mas isso tem formação, né? Isso existe, assim, mediador não é quem cuida de mediar uma situação, enfim. E aí foi interessante conhecer que existia formação para isso, existia esse caminho que eu não conhecia. Mas acho que a questão principal que me levou para a mediação, né, quer dizer, além de conhecer que isso existia, mas o que me levou lá, eu sempre remeto a uma passagem na minha época de organizações. Eu estava numa organização, eu gerenciava um grupo de pessoas e uma parte desse grupo de pessoas, ele saiu da minha estrutura nessas reengenharias, essas revisões de estrutura e etc. Essa turma saiu da minha estrutura e foi trabalhar numa outra diretoria. Né? Eu era de uma diretoria de unidade de negócios, vamos dizer, uma diretoria de produtos, e eles foram para uma diretoria comercial. E essas pessoas tinham contato com a gente direto, porque fazia parte vender os nossos serviços através dessa equipe comercial. Só que o interessante é que a partir do momento que essas pessoas passaram para o outro lado da mesa, na diretoria comercial, a gente aqui em produtos, vamos dizer assim, as relações que não eram conflituosas começaram a ficar conflituosas, né? Começou a haver desentendimentos, uma perda de confiança entre as pessoas que trabalhavam comigo e essas pessoas que estavam lá embaixo. E eu achava isso muito estranho, eu falava assim, putz, a gente conhece, todos se conhecem, sabem que são pessoas de bem, que querem fazer a coisa do jeito certo. Por que há desconfiança? Por que a gente não consegue trabalhar com mais coesão, com mais eficiência, com mais entrega, né? E esse questionamento ficava sempre martelando na minha cabeça. E eu ia dos dois lados, eu conversava com um lado, conversava com o outro, falava, fulano lá, a gente conhece aquele cara, o cara do bem, ele tá com esse pensamento aqui, acho que a gente pode ajudar aqui, e vinha para cá, né, vamos cuidar aqui, esses caras precisam de uma ajuda. Então eu tentava fazer meio de campo, porque eu queria resolver essa equação que estava ruim, que já tinha sido boa, né? E acho que essa é uma frustração que eu acabei saindo, porque no final as pessoas têm conflitos, os conflitos acontecem todo dia. O mundo organizacional, ele tem uma maneira de ser que não necessariamente a gente faz aquilo que a gente acha que é certo,
mas aquilo que se entende como certo no grupo, o que é muito estranho, né? Mas enfim, acontece isso. E acho que a mediação bateu para mim nesse lugar de quem olha para essa situação e fala assim, puxa, me faltava ferramenta, me faltava conhecimento, me faltava competência e habilidade para cuidar daquilo. Quero ouvir mais disso para cuidar. Era um pouco arrogante na época ainda, nesse lugar de quem queria resolver o problema dos outros. Hoje acho que eu sento num lugar um pouco mais tranquilo, com menos pressão, que é, puxa, o problema dos outros é dos outros, né? Né? Oi? Com menos expectativa. Muito, com mais tranquilidade, mesmo com menos peso no meu ombro, eu falo assim, puxa, eu posso facilitar, eu não posso resolver. Né? Então, acho que o papel do mediador como esse facilitador aí, para quem tem conflitos e deseja resolvê-los, né? Eu acho que essa é uma dúvida, doutor, eu acho que isso aí é uma dúvida comum, né? De achar que o mediador é o cara que vai resolver, né? Que é a pessoa que vai ali, né, ser o protagonista da coisa. Na realidade, ele, pelo que eu entendo, você me corrige, ele vai ser quem vai deixar as duas partes serem protagonistas. Né? Ele é um apoiador, não é isso? Estou errado Exato. ou estou correto? Não, tá perfeito, cara. E ele é um facilitador. Né? Os protagonistas são as pessoas, porque a mediação ela parte desse princípio de acreditar na capacidade das pessoas. Né, em trabalhar para que elas retomem a capacidade que têm e que todos têm, certo? De dialogar e, através do diálogo, encontrar os seus pontos de convergência, certo? E, eventualmente, chegar num acordo que seja bom para ambas as partes. Então, o mediador é muito mais esse papel de facilitador, de quem sustenta um espaço que permite um diálogo que é diferente do diálogo tradicional que a gente está acostumado. É um diálogo mais cuidadoso, tem muita escuta, né? Tem muito olhar não só para os fatos, mas para os sentimentos. Tem de olhar para as várias realidades que as pessoas enxergam. Né? Então, acho que tem uma coisa que é legal da mediação, que é a gente não busca a verdade, até porque não tem uma, tem as verdades. Tem as narrativas, tem como cada um enxergou a situação, sentiu, vivenciou. E a partir desse exercício, de um poder reconhecer um pouquinho de como é que o outro percebeu, começar a encontrar os pontos comuns e começar a restabelecer laços para que o relacionamento e o diálogo possam acontecer novamente. Num trabalho desse bastante interessante, o que isso mudou a tua vida? O que a mediação mudou a sua vida? Pergunta difícil, hein? Traz várias reflexões aqui, Cari, mas eu acho que eu posso trazer duas coisas aqui que mudou. Primeiro, sair de um imediatismo, né? Sair desse lugar de que eu escuto algo e eu reajo a essa coisa, né? Eu acho que esse lugar é um lugar que torna as conversas mais superficiais. Acho que a mediação me trouxe esse lugar de buscar conversas, mais significado nas conversas. Eu acho que é isso, né? Tem aquele Rumi, ele fala que para além do certo e errado tem um campo, e eu vou me encontrar com você lá, né? Ou seja, assim, quando a gente sai deste lugar de ficar questionando o que é o certo, o que é errado, quem está certo, quem está errado, cara, abre-se uma vastidão de um espaço de N possibilidades que é muito mais interessante do que esse lugar superficial. Então, acho que primeiro é isso. E a segunda coisa que me traz eu acho que é esse olhar para o outro, sair um pouco desse olhar muito egocêntrico, assim. Eu acho que eu tive muito esse olhar durante muito tempo e hoje eu trabalho para construir um outro olhar, um olhar que olha não só o outro, porque esse lugar também, para mim, não é tão legal, mas que olha o nós, sabe? Eu várias vezes ficava assim, putz, nessa situação, eu vou levar o que eu quero ou eu vou abrir mão para o outro levar? E hoje eu fico exercitando várias vezes assim, o que nós podemos ganhar aqui? O que é interessante para nós, sabe? Não é um exercício fácil, mas acho que é isso que me traz, um olhar para o nós, que é um olhar bem mais abundante do que esse olhar que eu tenho que escolher ou eu ou o outro. Um olhar mais integrado, né? Sim.
é um olhar que reconhece a interdependência entre todo mundo, né? E acho que o começo dessa nossa pandemia trouxe muito esse olhar para a gente, né? De Sim. que as coisas estavam bem mais conectadas do que a gente gostava de ver. A gente preferia Acreditava, né? não reconhecer. É. Me diz uma coisa, dentro disso, tecnicamente falando, como é que pode ser usada a mediação no dia a dia, né? De um ambiente mais profissional? Ela, em primeiro lugar, eu acho que a pergunta é, ela pode ser usada no dia a dia? E se pode, como é que a gente... eu estou perguntando porque alguém pode se interessar em ser um mediador e não necessariamente trabalhar com isso. Ou eu estou saindo fora da ideia, né? Porque me parece que as pessoas, se elas aprendessem, se todos nós aprendêssemos a mediar, como você disse, escutar, talvez a vida em sociedade fosse mais menos bélica, né? Fosse mais amorosa e mais escutativa, se existe essa palavra. Perfeito. É super possível você utilizar ferramentas, princípios, valores da mediação no seu dia a dia, né? E nos seus vários papéis. Você no papel de pai, filho, profissional, marido, enfim, nos seus vários papéis, né? E o mesmo para as mulheres, é super possível você utilizar, porque é uma proposta, quando eu falo que é um método alternativo de resolução de conflitos, é você acreditar de que existem outros caminhos que não só o caminho tradicional que você está acostumado, né? E ao você querer trilhar esse caminho, você pode utilizar isso para todas as situações do seu dia a dia, né? Você talvez não possa atuar como um mediador, porque o mediador ele tem essa característica dele estar isento em relação ao que está acontecendo. Ele é um imparcial, ele é um terceiro. Ele não pode estar envolvido, porque quando você está envolvido, você não está na posição de mediador. Tá? Então, acho que você não pode atuar como mediador no seu problema, mas você pode usar todos os princípios, valores, ferramentas da mediação no seu dia a dia, né? Por exemplo, eu posso chegar para o meu filho que está me desobedecendo e dizer assim, faça isso agora, eu estou mandando, acabou. Esse é um caminho, né? Ou eu posso tentar entender o que está por trás daquele movimento, ou daquela birra dele. Será que se eu conversar um pouco eu vou entender se é sono, se é uma insatisfação, se é fome, né? E aí eu vou poder cuidar, talvez, de fato, da necessidade que ele tem. Que muitas vezes a gente tem uma dificuldade enorme em verbalizar qual é a nossa necessidade para o outro, né? Esse lugar de falar de necessidades nossas é um lugar meio vulnerável, acho que a gente evita esse lugar. Então a mediação fala muito sobre essas coisas, né? A gente poder falar de necessidades, falar de sentimentos, de dar espaço para nascer essas coisas da conversa e não ser simplesmente uma coisa do tipo, chega, eu sou seu pai, eu mando, você obedece, vai dormir agora, que está na hora. A mediação, ela nasceu... aonde ela nasce? No Brasil, fora do Brasil? Conta um pouquinho aí do que você sabe da história da mediação. Olha, eu não sou o melhor historiador para falar de mediação, mas o que eu posso dizer sobre mediação... O objetivo é mais saber onde começou isso, se isso começou no Brasil, começou fora, quando veio para o Brasil, como é que isso aconteceu? Legal. Sim, mediação já existe há muito tempo em diversos países diferentes que adotaram a mediação como um meio alternativo para a resolução de conflitos. Esse é daí que nasce. Então, por exemplo, quando você olha para os Estados Unidos, você tem o que a gente chama da mediação linear, que nasceu lá em Harvard, né? Aquele método de negociação de Harvard, William Ury, eles são os precursores de um olhar da mediação que é um olhar mais negociador, que é um olhar que olha para esse acordo, né? Mas se a gente vai para a Europa, a gente tem um outro olhar, que é o da mediação transformativa, que trabalha muito mais a relação, a transformação do indivíduo na relação que ele vive. Então é uma crença, e tem até muitos livros que falam sobre isso, que falam sobre
a construção do ser na relação, de que nós somos seres relacionais e a gente se constrói o tempo inteiro na relação. É aí que se dá. Então a transformativa, ela cuida disso, de acreditar que naquele processo as pessoas serão transformadas em algum nível e vão conseguir lidar com o problema de uma outra forma, né? Porque tem até aquela frase que Einstein fala, né? Que não é possível resolver um problema com a mesma mentalidade que criou aquele problema. Então, reconhecer isso, de que você está numa mentalidade que você está numa dificuldade e não consegue sair dela. Você precisa transcender aí para uma nova realidade que te permita olhar aquele problema de outra forma e trazer caminhos de solução. Então, você tem, por exemplo, esses dois modelos. E aqui no Brasil, você tem diversas escolas de mediação que trabalham com vários tipos de mediação linear, transformativa, e o Instituto Mediativo ele trabalha com o que a gente chama da mediação transformativa reflexiva. E esse reflexivo, ele entra na mediação com um exercício constante da gente poder se colocar em reflexão sobre o que está acontecendo. Então, a mediação transformativa ela costuma trabalhar com 2 mediadores de campo, que a gente chama de comediadores. Tá? E esses 2 mediadores de campo, ele te ajuda a respirar no seu trabalho como facilitador, como mediador. Né? De olhar para certas situações e poder fazer reflexões. E também a gente no modelo full, vamos dizer assim, da mediação transformativa reflexiva, a gente também oferece uma equipe reflexiva que participa do processo da mediação para oferecer reflexões para quem está participando, para as partes. Né? Então, é este lugar de você poder respirar o problema, de você não precisar resolver ele a toque de caixa. Já que você falou da mediativa, fala um pouco o que é a mediativa. É uma empresa, é uma ONG, é uma escola, o que é? O Instituto Mediativo é um instituto sem fins lucrativos. Ele nasce em 2007, já com a mediação transformativa reflexiva formando mediadores, e ele nasce primeiro com esse propósito maior de formar novos mediadores na metodologia da transformativa reflexiva, e hoje é um instituto que tem nas suas formações e nos seus cursos o seu carro-chefe, né? Além de praticar algumas ações sociais aí, que a gente oferece nas nossas oficinas de escola a oportunidade da mediação gratuita para quem não tem condição de pagar uma mediação, né? E a gente também trabalha com algumas organizações não governamentais, algumas ONGs, oferecendo trabalho de mediação gratuita através dos nossos associados. A gente tem cerca aí de aproximadamente 100 associados, e muitos deles oferecem horas pro bono para conduzir processos de mediação para quem não tem condições de pagar, ou para organizações ONGs que trabalham aí em prol de alguma questão social ou ambiental. Interessante. E, Cari, diga. Desculpa, eu queria complementar. Você que perguntou como é que isso aparece no Brasil. No Brasil, a mediação ela ganha muita força quando, em 2012, se eu não me engano, o CNJ ele define a mediação como um método alternativo para a resolução de conflitos dentro do sistema judiciário. Né? Então, Só para explicar para o pessoal, o que é CNJ? O Conselho Nacional de Justiça. Okay. Né? Então, se você... bom, para quem é do meio, tem mais intimidade com esses números. Eu não sou só administrador, mas fazendo mediação acabei ficando mais próximo. Eu sou mediador judicial, então estou mais próximo desse meio hoje. No Brasil, nascem mais casos, né? São criados mais processos do que o sistema judiciário é capaz de resolver. Então, essa caixa d'água de processos, ela só aumenta, ela não diminui. O sistema judiciário hoje falam que é um sistema falido no sentido de que ele não dá conta do volume de novos processos que nascem todos os anos, certo? E a mediação entrou como uma alternativa para acelerar processos e dar um fim neles. Então, assim,
Se você olha as estatísticas, é muito claro de que a mediação ela é bem menos custosa, porque ela é mais veloz, então ela onera menos, né? E ela tem um índice de eficiência maior, porque o que dizem que é muito ruim no sistema judiciário é que assim, o juiz dá uma sentença e quem não ganhou geralmente recorre. Isso. Então, esse um processo viram vários processos, você vai recorrendo, né? E não acaba nunca. A mediação, ela tem esse lugar de trabalhar, eu vou usar um termo que eu não gosto muito, mas só para a gente aqui encurtar, trabalha nesse lugar de um certo consenso entre as partes, a busca por um acordo entre elas. Esse acordo, ele é muito mais poderoso, ele geralmente não é quebrado, porque as partes concordaram, né? Há um benefício mútuo ali, elas reconhecem que isso atende elas para a necessidade que elas têm. Então, acho que é nesse lugar que a mediação entra, como uma alternativa mais rápida, veloz, menos custosa, para desafogar o sistema judiciário. Então, hoje, muitos juízes recomendam a mediação, principalmente nas varas cíveis e de família. Quer dizer que, com isso, a mediação ela tem um impacto direto na sociedade, né? Tem um impacto direto. Por exemplo, eu trabalhando ali eu atuei um tempo no Fórum João Mendes e atuo agora no Fórum Butantã. A quantidade de casos ali para serem trabalhados é muito grande, né? Em alguns casos, a figura do juiz é uma figura talvez superdimensionada para a necessidade que se tem, né? Eu não sei porquê, mas dizem muito que o brasileiro é muito litigante, ele tem uma cultura de litígio, ele leva muitas coisas para um juiz validar. Oi? Ele leva muito para o judiciário, né? Coisas que ele poderia talvez resolver de outras formas, né? Então, quando a gente entra lá, sem sombra de dúvida, a gente está acelerando processos, reduzindo burocracia, né? Porque, de repente, uma pessoa super simples, com baixo entendimento sobre leis, direitos e deveres, né? E está naquele lugar, precisar de um advogado, ou então a defensoria pública, quer dizer, é um processo monstruoso, tem muita burocracia, porque o processo judiciário é assim, né? Então, a mediação lá entra para desburocratizar, e aí, sem dúvida, tem esse efeito na sociedade direto, né? Entendi. Qual é o futuro da mediativa? Olha, a mediativa, ela formou mais de 700 mediadores, né? E se você olhar a quantidade de mediadores que tem no Brasil, a gente tem já uma quantidade muito grande. Aqui em São Paulo tem uma quantidade bem representativa de mediadores, eles estão presentes em muitos dos fóruns que já trabalham ofertando mediação como uma alternativa para a resolução do conflito que está instalado. E eu acho que o desafio que a gente tem como sociedade e a mediativa quer trabalhar nesse lugar é a gente poder trabalhar a cultura da resolução de conflitos a partir da mediação e não a partir do litígio. Então, o futuro do mediativa é um futuro mais plural, no sentido de que eu não quero só formar mediadores, eu quero trabalhar a cultura do diálogo dentro da sociedade. Então, eu falo que eu me uso de exemplo, eu falo assim, como é que eu, que me considero um cara estudado, que trabalhei em grandes organizações, que tive acesso a muita informação, como é que eu nunca fui apresentado para um mediador de conflitos? Nunca fui apresentado para um método de resolução de conflitos que não o litígio, né? Então, se eu soubesse disso antes, talvez eu tivesse resolvido situações de uma forma diferente, né? Então, eu me uso exemplo para dizer assim, muita gente, tirando talvez os advogados que conhecem isso a partir da faculdade, todos os outros talvez desconheçam a mediação. Então eu diria assim, que quem conhece a mediação hoje é um grupo muito pequeno, né? E eu quero ampliar, o Mediativa quer ampliar, quer democratizar mais essa informação, né? Quer trabalhar por uma cultura do diálogo,
em vez da cultura do litígio. Então, o futuro da mediativa é esse olhar, de um olhar mais inclusivo, mais aberto, mais democrático, e principalmente, né, eu falo sempre, mas trabalhar a cultura do diálogo. É daí que começa tudo. Cultura do diálogo é muito bom. Esse termo, eu acho que a gente precisa aplicar mais isso no dia a dia, né? Quer dizer, construir mais esse pilar de cultura, né? E, Cari, diga. Se você me permite, um diálogo que é diferente daquele que a gente conhece e do que a gente acredita fazer. É um diálogo mais construtivo. É um diálogo que suspende o julgamento inicialmente. Sabe assim, enquanto você está ouvindo alguém falar e você já está pensando, isso eu não concordo, isso não tem nada a ver. Não, isso faz sentido. Esse talvez não seja bem o diálogo que eu estou falando aqui. Eu estou falando de um diálogo onde eu me coloco de fato para tentar entender de onde o Cari está falando. Por que ele está trazendo essa crença? É uma crença dele, deve ter algum motivo. De onde vem? Eu estou curioso, eu quero conhecer. Né? Então, acho que esse diálogo onde... Está muito ligado à compreensão, né? Está ligado à compreensão, está ligado a uma escuta mais amorosa, né? Uma escuta ativa que você falou. Né? Está muito ligado a você estar mais aberto a novos conceitos, novas ideias. Então, eu acho que, aliás, assim, se a gente falar como sociedade, a gente está muito mais nesta direção do que em qualquer outro tempo atrás, né? A gente olha como sociedade. Mas a gente tem que caminhar e tem que reconhecer de que o diálogo não é esse que a gente faz tradicionalmente, né? Que as nossas vidas atribuladas nos exigem. Perfeito. E como é que foi a conexão com a SBN? Como é que o Toby chegou aqui na SBN? Olha, eu tenho um grande amigo que é o Juliano Frade, que faz parte aí do grupo SBN, né? E um dia, a gente não se falava faz um tempo, mas acho que a gente sempre teve uma conexão muito forte. E eu lembro ele sempre sendo um cara, quando a gente trabalhou junto lá atrás, ele sempre sendo esse cara que trabalhava as conexões, o cuidado com as pessoas e sempre reconhecendo assim, puxa, todo mundo tem alguma coisa para contribuir, né? E eu estava no meu modelo mais rolo compressor, vamos fazer as coisas acontecer, é do nosso jeito, é assim, a gente sabe o que tem que fazer. E aí, nesse meu momento novo, eu lembrei e falei, putz, o Juliano me falava muitas coisas e naquela época não fazia muito sentido, mas agora faz todo sentido, vou ligar para ele de novo. E aí a gente acabou se falando de novo, ele me falou um pouco da SPN, então acho que essa foi a conexão. De novo, sem muitas coincidências, né? Muito mais um flow aí. Bom, Toby, eu acho que nós chegamos no final. Eu queria te agradecer pela disponibilidade, pela facilidade com que você falou sobre o tema. Agradecer também, né, por você estar ajudando a melhorar a sociedade com esse trabalho junto com o pessoal da Mediativa. E eu queria que você falasse algumas palavras aí para encerrar, para mim fazer o fechamento. Está contigo. Legal. O Cari, primeiro eu queria agradecer esse espaço e fico muito contente de ver a SBN nessa caminhada, né, e da gente compartilhar tantos valores, princípios e entendimentos aí sobre que sociedade que a gente quer deixar como legado, né? Então, eu queria agradecer esse espaço e dizer que hoje é mais algumas sementinhas plantadas aí, então fico muito feliz de poder ter esse papo aqui com vocês. Legal. Bom, e como sempre, para terminar, eu vou falar uma oração para vocês, uma oração que tem muito a ver com o que a SBN se propõe. Concedei-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Pessoal, boa noite e até o próximo Conexão SBN.